crise mais devastadora que uma pessoa narcisista causa em sua vítima. O que você tem que entender sobre isso para começar a desintoxicar e sair dessa condição? Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, ao seu canal Se Joga Pra Vida. Quem estiver pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Najalou. E é sobre pessoas com transtorno de personalidade narcisista, sobre os padrões de comportamento e o que causa as vítimas, porque esse canal é feito para as vítimas e ex-vítimas de narcisista. É sobre os assuntos que eu falo e quais os prejuízos, não é? E todas as vítimas, todas as pessoas que conviveram com pessoas narcisistas não têm escapatória, vão passar por muitas fases. E a maior crise que eu considero de todas as outras, né, gente? Porque a partir de uma, todas as outras serão desenvolvidas. Mas a crise de ansiedade. Porque a partir da crise de ansiedade, muitas outras vão desencadear se você não controlar essa. E para entender o porquê disso, vou falar um pouquinho aqui o que causa, o que nos faz chegar a ter tantas crises de ansiedade. Primeiro, nós viemos de uma época, nascemos, passamos a fase da adolescência, passamos a fase adulta e por longos anos, longos períodos, toleramos muitas coisas. Não tínhamos conhecimento, não tínhamos compreensão, acreditávamos em muitas coisas que nos ensinaram, que às vezes, muitas dessas coisas seriam certas, né? Seriam as corretas, para serem as corretas. Só que quando você convive com pessoas narcisistas, com pessoas tóxicas, num ambiente disfuncional, você não está lidando com pessoas como você, com pessoas que têm o mesmo intuito, o mesmo propósito, o mesmo objetivo e muito menos a mesma solidariedade, o fato de uma família, o fato do que é ser para outras pessoas. As pessoas narcisistas, elas são extremamente egoístas, são egoístas e movidas pelo seu ego, então é sempre em prol de si, não importa o que faça a outras pessoas. E você convivendo com pessoas narcisistas, você vai passar por um bombardeio que a pessoa narcisista usa, que é um bombardeio psíquico, que eles usam para te enfraquecer. E enfraquecendo você, usando você. Como usando, né, gente? Vamos colocar aí. Você era uma pessoa que sempre disse sim quando deveria dizer não. Essas pessoas, normalmente, elas são pessoas que pedem favores excessivos, fazem você se sentir responsável por elas, colocando em você crenças, colocando em que são crenças. Você deve fazer isso, olha, Deus está vendo, olha, você não faz pela família. E muitas vezes o que acontece? A vítima direta que a pessoa narcisista usa, porque sempre tem alguém que vai ser a pessoa mais atacada. E claro, também, como que nós nos tornamos vítima? Como que nós nos tornamos a pessoa que vai ser mais atacada? Com quem, né, no caso? E onde? Em um ambiente com convívio direto, uma pessoa que tem essa intimidade com você. Então, ela já convive, já te conhece, sabe como você funciona, sabe o que ela pode fazer, sabe o que não pode fazer. Ela te bombardeia dia após dia. E você, fazendo os favores excessivos, coisas às vezes absurdas que você não deveria fazer, que não é de sua responsabilidade. Você acaba fazendo. Então você vai o quê? Acumulando peso nas suas costas. Parece que você está carregando o mundo nas costas. E isso a longo prazo. E isso, quando você vai aceitando, quando você não entende, e chega um ponto que vai o quê, gente? A sua bomba relógio vai estourar.
Porque você vai somatizando e a pessoa narcisista fazendo isso com você, o que ela causa em você? Medo. Medo de agir, medo de reagir, medo de contradizer, medo do que pode acontecer depois, medo do que vai acontecer se você fizer algo. E nisso as suas crises de ansiedade, elas só vão se aflorando, vão deixando você num desequilíbrio emocional muito grande. E, claro, um esgotamento físico e emocional tremendo, onde você vai cair. E a partir das crises de ansiedade é onde vem síndromes do pânico, é onde pode vir a tristeza profunda, é onde pode vir desencadear também o que é a depressão, porque você acaba não acreditando mais na vida, você acaba achando que a sua vida é isso, não tem outra coisa a fazer. E o que você precisa fazer para entender sobre isso? Eu vou deixar aqui para você uma lista de perguntas. A ansiedade é um medo de futuro, isso é claro. Mas, analisando pelo lado lógico da situação, o medo de um futuro é devido ao que foi vivido no passado. O excesso do passado. Um passado mal resolvido, mal vivido, mal administrado, onde você empurrou com a barriga acreditando que amanhã eu faço isso, amanhã vai ser melhor, como eu vou mudar isso? E tudo isso vai causar o quê em você? Pensamentos. Quando vem a crise de ansiedade, que a crise de ansiedade ela pode gerar vários incômodos físicos, tá? Tem pessoas que têm diarreia, outras têm vômitos, ou só a ânsia de vômito, os mal-estar, sensação de desmaio, tremedeiras, paralisação. E acaba o quê? Você vai ali enfrentando a si mesmo. Mas a sua mente, ela não para. Nem dormir você consegue. Não consegue se alimentar. E vários outros prejuízos a crise de ansiedade causa. Quando vir essa sensação, eu vou deixar umas dicas aqui, umas perguntas para vocês fazerem para vocês mesmos e responderem, começarem a analisar. Quando vem essa sensação, o que aconteceu anterior a isso? Ou qual o pensamento? Qual é esse medo que você está tendo? É medo de falta de dinheiro? Você está precisando? Você está passando por dificuldade? Medo de como vai dar conta de alguma coisa? Ou medo também porque a sua idade está avançando, você tem que correr contra o tempo agora? Medo de todas as responsabilidades que acabou ficando para você? Vamos supor que você tem filhos. Você tinha uma qualidade de vida, você querendo ou não, já tem aí as suas preocupações diárias no alimentar, no vestir, no estudar. Muitas pessoas aqui têm filhos pequenos. Mesmo que sejam grandes, às vezes ainda se sentem responsáveis por esses filhos devido ao que passou convivendo com o narcisista. Então, vocês têm que anotar qual é esse medo. Outra coisa, medo também, que é muito comum a crise de ansiedade dar, devido a estar afastado ou afastada da pessoa narcisista, não estar tendo contato devido ao contato zero, eficiente ou pedra cinza, então você pouco tem informação. Medo do quê? Medo que essa pessoa apareça, medo de que essa pessoa esteja se relacionando com outra pessoa, medo de que essa pessoa de repente você pode encontrar na rua, medo do que ela possa vir a fazer com você. Até agora eu falei o que, gente? Medos. Porque a ansiedade são medos que nós temos. Às vezes inconsciente. Às vezes dá a crise, simplesmente arritmia, pressão aqui no peito. Você não consegue se concentrar quando você tem crise de ansiedade. Quem convive, que estiver dentro com o narcisista, está tendo tudo isso também. E desencadeia várias outras questões. Então, vocês precisam começar o quê? Deu essa sensação, tá vindo ali a crise, porque quando você começa, você já sabe que é ansiedade, porque vai mudar o seu fisiológico. De alguma forma vai mudar. Você pode perder apetite ou comer e a comida ficar ali embolando na boca, você não conseguir engolir.
e tantas outras coisas que vão estar dentro de você. Então você vai ter que parar. É o primeiro ponto para crises de ansiedade, gente. É parar mesmo. Uns minutos, não precisa comentar com ninguém, se possível. Se puder ter uma ajuda, claro. Só que às vezes, quando você acaba falando com outras pessoas que você está sentindo isso ou aquilo, a pessoa não vai entender, vai querer te levar para o hospital. Se precisar, claro, vá, mas nem sempre é. Às vezes é somente o quê? Pare um pouco onde você estiver, senta, fecha os olhos e começa a fazer um jogo de respiração. É respirar bem fundo mesmo e ir puxando e soltando, puxando e soltando. Esse é o primeiro passo para uma crise de ansiedade. Por quê? Porque precisa oxigenar o seu cérebro, você precisa acalmar essas sensações. Às vezes demora 5, 10 minutos, depende, mas a crise de ansiedade vai parar? Não, porque você ainda está com as suas questões internas aí. Então pode dar mais de uma vez no dia, 2 vezes no dia, 3 vezes, depende de cada pessoa. Tem gente que já acorda, quando levanta já vem a crise. Tem gente que ao deitar, tem gente que durante o dia várias vezes. Por quê? Porque mesmo inconsciente, às vezes os pensamentos estão ali. A mente da gente não para, ela funciona 24 horas. E tudo isso é perturbador e tudo isso incomoda. Então sentar e fazer esse jogo vai o quê? Vai acalmando e procure compreender o quê? Qual é o meu medo? O medo normalmente é a sua maior prioridade. Saiu de um relacionamento com uma pessoa narcisista, você sai todo destruído, todo destroçado, a sua mente tá confusa, não tem jeito, gente, não tem jeito, porque foi longos anos. A pessoa narcisista, ela pegou pesado nessa parte em você, porque a pessoa narcisista precisa desequilibrar a sua vítima, porque eles não conseguem se controlar. Eles não sabem, eles não conseguem passar o que você está passando, mas para eles é muito fácil. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E fica uma presa fácil, isso seja na família, isso seja marital, isso seja amigos. Conviver com pessoas tóxicas, pessoas abusivas, elas não têm pudor, elas não têm limites, então elas fazem o que? Elas vão atacando, elas vão jogando, e nisso causou tudo isso em você. Você não tinha conhecimento, você não tinha compreensão. Você acreditava que você podia mudar alguém. E todos esses pensamentos, todas essas sensações, todas essas emoções, às vezes você pode ter passar anos longe dessas pessoas. Por isso que nós falamos do contato zero, se distanciar. Se é familiar, dá uma distância saudável. Vai morar em outro estado, vai morar em outra que você é adulto, porque aqui eu não faço vídeo para criança, todas as pessoas são adultas. Então tem que buscar meios e caminhos. Se é financeiro, vamos lá, acalmando a sua mente, anota o que você precisa. Anotou o que precisa, anotou qual é o pensamento que está vindo, o meu medo é esse? Então, pera lá, eu tenho que buscar formas e caminhos. Como eu já fiz vídeos aqui, eu falo, gente, a maior parte dos casos são financeiros, é financeiro sim. É financeiro, é o nome que foi destruído, querendo ou não, fica dívidas. Pessoas ficam, como eu falei também, com responsabilidades, tem que dar conta das coisas. E para se dar conta dessas coisas, você vai precisar se equilibrar e controlar essa sua ansiedade. A ansiedade já faz parte do ser humano, ainda mais de pessoas adultas. Então, assim, pode ser de fatores novos, mas esses que estão aí agora reverberando são dos fatores antigos, são resquícios que ficaram. Então, vocês fazendo isso, ou coloquem uma meditação, puxa aí no YouTube, tem vários de meditação, coloca um foninho, fecha os olhos, aprenda a se acalmar, porque no início você fica muito acelerado, é horrível mesmo, gente, é horrível, só que assim, você vai ter que treinar isso, é o primeiro passo. Ah, tá, ai, porque eu tô pensando se a pessoa vai aparecer na minha vida, ai, que eu tô pensando que ela pode fazer contra mim. O que essa pessoa poderia fazer contra você? O que você acha que essa pessoa tem o poder de fazer contra você? Entendendo sobre isso, como você pode se proteger contra isso? Ah, porque a pessoa está vivendo uma outra vida com outra pessoa. Nossa, eu fiquei sabendo. Vai dar isso também. Você entender o quê? Eu vivi com essa pessoa. O meu resultado é esse daqui. E começar também a compreender o quê? Essa pessoa hoje vai passar o que eu estou passando. Eu já me libertei disso e começar a falar isso para você todos os dias, não porque tá lá, mas era ruim, e começar a anotar tudo de ruim que você viveu. Quando isso acontece, você não consegue soltar e só piora,
Porque você vai ficar lutando, tentando controlar essas sensações, tentando controlar essas emoções, lutando contra tudo que você está sentindo, e tudo isso vai fazer o quê? Vai te paralisar. Vai dar, como eu disse, várias questões vai atingir em você. Foco, concentração, insônia, má alimentação, problemas gastrointestinais, pressão alta, pressão baixa. E o medo só aumenta. Quanto mais você segura, mais o medo aumenta, mais a crise de ansiedade aflora. Então esse momento é o quê? O seu corpo pedindo, para. Ele está te forçando a parar e você lutando contra. O seu cérebro não vai voltar a responder. O que se precisa fazer nesse momento é o quê? Parar. Às vezes, gente, quando a crise vem, ela fica tão forte, que tudo que você tentar fazer, nada vai dar certo. Você vai sentir mesmo aquele peso no corpo, como eu falei, o peso do mundo nas suas costas. É um desgaste emocional muito grande. É como se você, quando a gente fala, quando a pessoa está totalmente desgastada emocionalmente, totalmente sobrecarregada, porque ela se sente responsável por tudo e por todos e por tudo que aconteceu ou por tudo que pode vir a acontecer. Se você não parar, não pausar, não respeitar o seu corpo, e isso pode levar, gente, 1, 2, 3 dias, 4 dias, depende, o seu corpo está precisando recarregar a sua bateria. E você compreender o quê? Eu não sou responsável por tudo, eu não sou responsável por todos. Tudo o que aconteceu, ok, aconteceu, eu permiti, eu não entendia, mas agora eu estou entendendo, porque isso também, tudo que está acontecendo com você, todas essas sensações, não é de tudo ruim. É que o mundo, o universo, a espiritualidade, seja lá o que for, a sua alma está gritando ali. Você tem muito a aprender com isso. Para um pouco que você vai compreender. E claro, se precisar, se você vê que é incontrolável, busque ajuda, gente. Tem psiquiatras. Busque, às vezes precisa ajustar aí um medicamento, alguma coisa para te ajudar a controlar tudo isso, porque realmente é uma coisa muito forte. No mais, você busque uma terapia, ou se você tiver alguém, uma pessoa muito confiável, uma pessoa mais lúcida, uma pessoa que tem uma visão para te dar um apoio nesse momento também é importante. E começar ao quê? O que é realmente a sua responsabilidade? O que é responsabilidade do outro? O que depende de mim ser feito? E você focar e começar ali a dar passo, nem que seja de formiga, para você retomar a sua vida, para você começar novamente. E claro, longe dessas pessoas tóxicas, longe dessas pessoas disfuncionais, longe de pessoas narcisistas. Enquanto você permanece, enquanto você aceita, infelizmente você vai ter que aprender a lidar com você para não aceitar mais e ficar ali arrumando meios e caminhos de colocar uma proteção e se desligando emocionalmente dessa pessoa e aprendendo a se posicionar. Também vai haver um desgaste. Puxe outros vídeos aqui no canal e vocês vão entender mais sobre as dinâmicas com pessoas narcisistas e a importância, porque é a sua vida. Claro, só quem decide por você é você. O que você quer, o que você deseja e o que você aceita. O que você quer e o que você deseja, você vai ter que começar a mudar a rota da sua vida. Não importa em qual grau esteja, tudo isso é possível. Às vezes vai ali um passinho ou outro, até que você monte o seu plano e comece a caminhar em prol da sua própria vida, ok? Vim com esse vídeo aqui, espero que tenha contribuído. Gratidão imensa e até um próximo vídeo.